2, 3, 2, 1. Está no AlfiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil, aqui na versão WFI. E hoje nós temos a honra de receber aqui, eu falo que o nosso colega aqui, a história dele se confunde com a história do início do transplante capilar no Brasil. Então temos a honra de receber, né, a primeira geração e a segunda de cirurgião capilar. Eu estou Fernando Bastos e o Dr. Caio Bastos. Sejam muito bem-vindos aqui, é uma honra receber vocês no AlfiCast. A honra é toda nossa estar aqui com vocês, tá? Hélio, Maurício, Paulo, tá? E ali, aliás, eu achei o seu espaço sensacional, tá? E para mim é muito bom estar com vocês aqui discutindo junto com o meu filho, não é? Também está nesse caminho da cirurgia plástica e, se Deus quiser, vai seguir também o transplante capilar com muita força no mercado, né? E que legal receber vocês aqui, 2 gerações, né? Um legado que o transplante capilar tem vindo do Nordeste, do Dr. Fernando Bastos, como uma referência não só no Brasil como mundial. E ontem ele estava falando que a gente recebeu o Dr. João Carlos Pereira e o Dr. João Pedro Pereira, que também tem essa história, né, já do início, dos primórdios do transplante capilar, que estão em alta atividade, entregando altos padrões de cirurgias até hoje e criando um legado para a sua próxima geração. Caio, como que é isso para você? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com você nesse podcast aqui para a gente conversar e dizer que estou feliz em conhecer vocês dois. E é um prazer estar do lado do meu pai, como sempre, em qualquer situação, ainda mais nessa situação de trabalho. E falando de legado, fica fácil quando eu estou do lado dele, né? Quando a gente fala de legado, a gente pensa na história de todo mundo que veio antes e que pôde proporcionar evolução, tanto para a cirurgia plástica quanto para transplante capilar. E meu pai sempre foi referência em tudo para mim, né? Na vida e no trabalho, mais ainda também, né? Referência para muitas outras pessoas. Para mim, vocês imaginam que tendo dentro de casa um exemplo, não só como cirurgião, eu vi toda a dedicação dele durante todos esses anos, mas depois de entrar na faculdade pude acompanhar de perto. E aí ver realmente que a dedicação e o trabalho é o que faz deixar esse legado valendo a pena. E é bom demais acompanhar e ver isso aí. Se tem uma coisa que eterniza, né, a nossa história, é a documentação do nosso trabalho. Agora, o pessoal já acompanhou ontem no episódio da doutora Thalida, né, que no novo livro de terapia regenerativa, o capítulo de microliser é assinado por nós, né, eu, Paulo e Maurício, e existe uma técnica, né, de advento aqui, do Dr. Fernando Bastos, que fala sobre a linha capilar anterior, né, e que eu, que sou pernambucano, e que tenho naturalmente, eu tenho esse hábito de ter amigos, né, de idade bem superior a mim. Então, meus amigos de dia a dia não tem 35 anos, tem 55, 49, 55, 60 anos. E tenho muitos amigos, tenho muitos amigos que já operaram, né, com o Dr. Fernando Bastos, e que o que tem em comum entre eles é uma linha capilar anterior, que é o que a gente mais discute hoje em dia, e olha quanto tempo já vem isso, uma linha capilar anterior indetectável. Então a gente queria aproveitar a oportunidade de você estar aqui e entender como você desenvolveu e há quanto tempo você já desenvolveu uma técnica como essa. Então, velho, isso é uma história muito bacana, uma história longa, uma história que perpetuou até hoje, né? E começou pela curiosidade. Eu fui observando nas pessoas normais, ou seja, nas pessoas que não eram calvas na época, né? Que tinham uma linha irregular, elas não tinham cabelo assim, como se faz ainda hoje. Ainda vejo hoje nas aulas aqui, eu cheguei a ver colegas de nome, mostrando trabalhos com a linha reta e tal. Isso deixa um aspecto artificial e as pessoas notam de longe. Então, naquela época, eu notava isso nas pessoas naturais, ou seja, aquelas que não eram calvas. Tá? E comecei a fazer nos meus pacientes. E comecei a ter sucesso, um sucesso assim inesperado. Isso era 1993. E eu comecei a ter um sucesso inesperado porque eu tinha acabado de chegar de Munir Curi, que era o papa da cirurgia da calvície. Aqui da Avenida Brasil. Da Avenida Brasil. Eu passei 6 meses com ele aqui e tive a honra de aprender muito com ele sobre a cirurgia do transplante de cabelo. Mas voltando para Recife, eu mudei muitas coisas. Entre elas, a linha do cabelo. Uma mudança que eu fiz e que deu certo. Essa mudança eu fiz com que a nossa cidade, Recife, Pernambuco, o Nordeste de modo geral, começasse a ser referência também na cirurgia do transplante capilar. É fato, indiscutível. E eu comecei então a me empolgar muito com o transplante capilar, porque na época eu tinha uma ideia também de ser cirurgião plástico, fazer tudo como ainda faço hoje, mas meu carro-chefe é transplante de cabelo, é mais de 90% da minha clientela.
Tá? Mas eu fui mergulhando de cabeça, porque eu fui gostando cada vez mais dessa história de ser pai da matéria, de contribuir com a cirurgia do transplante de cabelo e tal. Então eu fui gostando disso. Depois, em 97, eu fui para os Estados Unidos, mostrei esse trabalho também nos Estados Unidos e foi muito bem aceito pelos Perdão, colegas. como chama a técnica dos... É linha anterior irregular. Eu passei hoje eu falo assim, na época era linha anterior irregular e sinuosa. Exato. Então eu passei a reduzir isso porque fica mais fácil de você entender. Tá? Logicamente que isso, ela vem evoluindo com o passar dos anos. Ela hoje não é só irregular. Então ela hoje é uma linha irregular, mas tem composta por enxertos satélites, ela tem aquela, às vezes, necessidade de avanço das regiões temporais. Eu preciso também fazer com que haja uma irregularidade discreta nessa região, porque também isso aqui não é muito reto, não é? Então tem que ter um detalhe para que você não perceba nos pacientes operados que ele fez a cirurgia do transplante de cabelo. Isso é fundamental para o sucesso da cirurgia, naturalidade. E a gente tem uma frase que fala que transplante capilar não pode parecer transplante capilar. E 90% da visualização do transplante capilar é a linha anterior, né? E ontem nós tivemos também o prazer de entrevistar o Dr. Ron Shapiro, né, que escreveu a Bíblia da Hairline, né? E estava do lado dele o discípulo dele, que é o Dr. Tony Houston, que também aprimorou também uma hairline de maneira exímia, né, com excelência. E como que foi a evolução dessa toalhinha irregular, né? E a gente gosta muito de falar sobre isso. É o tema que a gente mais gosta. Eu tenho minha cirurgia há 11 meses concluída pelo Hélio e a minha linha é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Eu acho ela linda. Tem fio satélite, tem zona de transição, tem um recesso que para mim é um dos recessos mais naturais que eu já vi. Perfeito. E, assim, feito por um pernambucano, Perfeito. também que para mim é um grande amigo além de tudo e meu médico, cirurgião capilar. E a qual fui mentorado por mim. Então, assim, a gente tem uma relação muito legal dentro da cirurgia. Então, quando a gente fala de hairline, a gente fala com o coração, com a alma, né? Porque a gente ama transplante capilar e vive esse mundo. Vibra com isso. Fala pra gente como foi esse desenvolvimento. Pô, saiu com o Munir, chegou a dizer, eu vou fazer irregularidade. E o que foi mudando nesse passar dos anos? De que maneira que você foi evoluindo? Muito interessante a pergunta e ela vem bem a calhar, porque primeiro a gente começou a pensar onde seria aquele ponto A. O ponto A na cirurgia plástica é o início de tudo. É o ponto A da mama, o ponto A do abdômen, o ponto A do cabelo. Ou seja, é o ponto A da linha anterior. Onde fica esse ponto A? Ele tem que ficar no centro da região frontal? Não necessariamente. Por exemplo, ele não tem um ponto A Eu não dele. tenho, Ele é desviado. cirurgia, tá? Ele é afastado um pouco. Então, se você deixar o ponto A um pouco afastado, isso dá mais naturalidade ainda. Olha, primeiro que ponto legal. importante. Mais uma dica. Segundo ponto, sempre tentar criar a trissecção da face para achar o ponto A. Esses 3/3 da face nos norteia. Poxa, eu vou botar o ponto A aonde? Não precisa ser exatos, mas tem que se conversar. Isso, claro. O paciente tem uma calvície tipo 5, não tem cabelo nenhum aqui na frente, onde é que eu vou colocar o ponto A? Então eu vou fazer aquela medição da face, descubro onde seria mais ou menos o ponto A, né? Faço o meu desenho à mão livre, eu não procuro parâmetros com relação à face, porque quanto mais você simetrical, ou seja, a simetria de um lado direito não deve ser, o desenho do lado direito não deve ser igual ao lado esquerdo. Perfeito. Ela tem que ser irregular e assimétrica. Outro detalhe, você tem uma linha assimétrica que ele fez muito bem. Se você não tivesse medido que você tinha feito um transplante capilar, eu acho que eu estava na dúvida aqui. Eu acho que eu não diria. Porque você deixou uma testa alta, você não deixou a testa muito 7 baixa. centímetros do Tá? Você deixou entradas. Ora, tudo que uma pessoa normal tem. Você fez, você criou, você recriou nele. Então, isso é que é o mais importante. Então, esse primeiro ponto A é fundamental, criar uma linha à mão livre, um lado diferente do outro. Tá? Se ele tem recesso temporal, avançar um pouco essa linha temporal para dar a ele mais juventude no pós-operatório, tardio. É o triângulo da juventude. É o conhecido triângulo da juventude, tá legal certo? demais. E depois, um detalhe importante, leva esse paciente para o espelho, coloca ele em frente do espelho. Olha, o que é que você acha agora? Esse é o que eu acho. Vamos ver a tua opinião. E o paciente vai junto comigo discutir aquela linha anterior. Nem sempre eu tenho razão.
tá? Eu posso estar pecando alguma coisa ali com ele. Mas normalmente Tá? a gente tem eles. Doutor, não dá pra baixar um pouquinho? Isso, tá? Essa Eu é a nunca vi ninguém pedir para aumentar. Dá para aumentar mais? Essa é a Não pergunta tem, né? fundamental. É muito pequena a relação, a percentagem de pacientes que dizem, não, tá bom, eu queria até entrar um pouquinho aqui e tal. Esse é mais conservador. Mas a maioria quer baixar um pouco. Aí vale aquela conversa com o paciente, aquela discussão sadia, para mostrar para ele que se você baixa muito, você pode criar uma dificuldade no futuro. O que a gente pode fazer de repente, né? Às vezes eu já identifico, normalmente essa queixa vem de pacientes muito jovens ou pacientes mais velhos, mas muito vaidosos, né? E desejam ali um certo rejuvenescimento mágico que o transplante capilar pode trazer. Então, na hora da marcação ali, eu já coloco um meio centímetro acima. A gente não pode vencer sempre, né? Seria muito intransigente você só falar não para alguém que te escolheu, né? Que admira o seu trabalho. Então, naturalmente, em casos, não dá para acertar sempre também, mas em casos que a gente já identifica nessa situação, a gente põe ali meio centímetro acima. Já sabe dá que vai para ter um baixar pedido, um pouquinho? né? Puxa vida, dá sim para baixar, mas é onde eu queria que Essa ficasse. saída é né? muito importante na nossa especialidade. E uma coisa fundamental, você quebrar a linha, poxa, já dá uma naturalidade grande, mas se você põe na frente dessa linha irregular alguns enxertos satélites, melhor, pontos satélites, serão os enxertos satélites no futuro da cirurgia, ultrafine, tá certo? Ele vai dar aquela irregularidade ainda maior, ou seja, são pontos, vamos dizer assim, colocados aleatoriamente, de maneira que você vai ficar ainda mais natural no seu resultado final. Tá? Isso no homem. Tá? Ainda existe a diferença para o traçado da mulher. Eu queria que o Caio falasse alguma coisa, Caio. em relação- Fala um pouquinho sobre, pegando esse conhecimento, gancho, né? o desenho, né, as particularidades do desenho da linha capilar anterior feminina em relação do homem. Isso. Veja, eu aprendi com meu pai também, principalmente sobre a linha anterior, a gente discute bastante, é um trabalho autoral dele. Eu, inclusive, costumava brincar que quando eu encontro o paciente que foi operado e eu vejo na rua, se eu descobrir, se eu olhar, eita, esse paciente foi operado, geralmente não foi pelo meu pai. Já sei logo que não foi por ele. Perfeito. E é interessante essa diferença entre homem e mulher, porque também isso eu lembro, assim, tem mais de 10 anos a gente conversando, e ele mostrando na televisão em casa, dizendo assim, olha, meu filho, tá vendo aqui que eu notei que existe essa diferença entre homem e mulher, a da mulher é mais arredondada, não tem esse recesso temporal, essa entrada que é comum nos homens. E aí essas desenhos, essas nuances é que gera a naturalidade do resultado. É isso, então, você perceber que o desenho do homem e da mulher são diferentes, vão fazer com que a gente faça um planejamento diferente para cada um. E aí tem que entender a dor do paciente também. Às vezes a mulher, por ter uma alopécia do tipo androgenética, fica com a face masculinizada. Ela às vezes não sabe referir que é isso. Eu acho que a testa só alongada, mas ela tem uma face masculinizada por ter geralmente um desenho da linha anterior prejudicado por conta da calvície. E aí você fazer o desenho corretamente, no sentido mais arredondado, inclusive foi uma aula que meu pai apresentou aqui no congresso sobre uma tática para a cirurgião que está até começando, que é uma aula dos 6 centímetros, que é um pouco variável, a gente pode até mudar o número 6 exatamente, mas existe uma proporcionalidade de alguns pontos anatômicos na face, faz com que a gente consiga desenhar essa linha, que ela é mais arredondada e descendente, diferente da linha anterior do homem. Mas em relação a 6 centímetros, você fala de altura? Isso, exatamente, de altura em relação à glabela. A gente poderia chamar de 7 do homem, então? Poderia, mas não seria o mesmo traçado. Por Não, exemplo, mas você outro tem traçado, uma mas o testa, ponto uma inicial. fronte quadrada. É o comum nos homens. Tá? Nós precisamos ter essas entradas. Sim. Eu também fiz implante capilar, tem muitos anos, 12 anos ou mais um pouco. Eu marquei o segundo implante capilar em abril de 2020, veio pandemia e eu fiquei. Então com o Caio muito já medo. está pronto Agora, para Caio na área, logo, eu vou fazer com já ele, resolver. Não tenha dúvida disso. Eu formei esse daqui também primeiro para depois fazer a minha olha a gente aí, quer, eu tô a gente quer gente Foram com quatro meio. anos. 4 anos, agora vem. Agora está pronto. Isso. E da mulher, logicamente, a mulher ela tem uma testa mais curta, não é? Do que o homem. Então a gente tem como base o número 6 centímetros, porque dá, na maioria das mulheres, um traçado adequado para a face, e fica legal. E ela tem a testa redonda normalmente. Então, essa músculo linha frontal é diferente. essa linha frontotemporal, ela tem que fazer uma linha descendente. Aqui. Ela não pode ter aquela linha quadrada. A linha quadrada ela é totalmente irregular, ou melhor, contraindicada. Artificial. Até para para homem, mulheres. para mulher. Isso que Linhas caiu. retas. O oposto também é verdadeiro. Se você pegar um homem e fizer nele um traçado redondo, Que eu acho que é um dos erros mais comuns muito comum. Isso é muito comum em de serviços de repente de baixo padrão, né? E de colegas que não Ângulos de se 90. não avançaram vem tanto ali como no um pedido do paciente, o próprio desenho dele.
Eles fazem muito, né? Eu queria... E você tem que mostrar e explicar que não é assim. É que sempre, isso é muito interessante agora que o Caio falou, é que o combate aos extremos, né, sempre tem uma tendência a ser combatido também com extremos. Então, homens que têm entradas muito profundas, muitas vezes entendem que a resolução daquela entrada profunda é a anulação completa da entrada. Né? Não entende também que a linha capilar anterior do desenho é uma linha de ponto de partida dali para frente, ou seja, seu cabelo não vai ser angulado a 120 graus na linha capilar anterior, vai ser angulado a 15 a 20 graus. Então, quando o cabelo crescer 1 centímetro, é menos 1 centímetro de entrada. Quando o cabelo crescer 2 centímetros, que provavelmente ele nem vai usar o cabelo com tamanho de 2 centímetros, vai usar muito maior, essa entrada vai ficar muito mais fechada. Então, esse é um erro clássico. E outro ponto muito importante que o Caio falou, né, sobre a questão das entradas nas mulheres que masculiniza um pouco a face feminina, é que a gente tem, antigamente chamava pejorativamente, a calvície de padrão difuso, que ela não se restringe à escala de Norwood e Hamilton. Ou seja, a calvície de padrão difusa no homem, ela está mais associada a uma escala de Ludwig, que está mais associada à mulher. Então, antigamente a gente chamava, mesmo com homem, de calvície de padrão feminino. Soava de forma negativa e hoje a gente já chama calvície de padrão difuso, mas que os homens têm e é muito comum. Quando o oposto também é verdade. As mulheres também têm normalmente aquele padrão que a gente já conhece bem, chama de vela, ave natal, o que é que seja, cada um chama de uma forma, cada autor, mas também tem o desenvolvimento e avanço das entradas, que é um padrão masculino na mulher e não deixa de ser androgenética também. Exatamente. Muito interessante isso aí que você falou. Qual que é o grande desafio para marcar uma mulher para você? Rapaz, eu acho que é um desafio que encontra homem e mulher também, né? Para marcar a mulher, eu acho que ela tem uma exigência maior, um perfil de exigência maior com relação à área a ser coberta. E é sempre discutir expectativa e realidade. O que é que pode se realizar? Quanto maior a área que você vai ter para poder implantar, maior você vai ter que ter uma colheita de unidades foliculares. E na mulher é uma coisa que a gente, inclusive, acredito que vai discutir aqui, que também não é fácil. É o futuro com relação a não raspar a cabeça, fazer hoje em dia a técnica é FUE com fio longo. E aí nas mulheres se torna, inclusive, uma indicação até mais efetiva e mais indicada ainda, na minha opinião. E aí, quanto maior, mais trabalhosa a cirurgia também. Cara, e como que é isso, na minha opinião? Porque um serviço de pai e filho, de duas gerações diferentes, a hora que chega, legal. A gente queria chegar nesse opinião ponto aí. divergente, não vai em alguns momentos. Isso é difícil entre família. Falou, pai, não vamos mudar um pouquinho aqui? Falei, não, não mexer em time que tá ganhando, o pai já faz isso faz bastante tempo. Eu gosto muito dessa frase, não mexer em time que tá ganhando. Como o time do meu pai tá ganhando, não dá pra falar que não tá, né? Eu vou dizer que... É muito conservador. Isso é uma vantagem. É uma grande vantagem. É grande vantagem, porque a gente se entende muito bem. E às vezes, quando a coisa assim, quando a opinião é divergente, eu procuro analisar muito a cabeça dele. Ele é mais jovem, ele está aí na crista da onda, na juventude, então está trazendo coisas jovens. A energia renovada, né? Para mim, né? E está me estimulando muito, para a minha clínica, para mim, para meu grupo. Então é muito importante a gente ouvir. Eu preciso ouvir, Caio, eu tenho que entender o que ele está dizendo. Às vezes o que ele está me falando é uma coisa muito importante e vai mudar completamente o panorama. Entendeu? Então, nesse sentido, eu não tenho nenhum preconceito. Paulo, você falou que treinou Hélio, eu não sei se na época que Hélio começou com você, se tinha essa impressão também de uma pessoa que olha de fora como você age, porque transplante capilar, além de uma cirurgia longa com técnica refinada, é uma cirurgia que precisa de passo a passo. E isso é o que vai ser fundamental no final das contas para o tempo cirúrgico, a melhor qualidade, sistematização. E às vezes até opiniões sobre sistematização de alguém que não está inserido naquele ambiente constantemente auxilia você a observar de fora, com uma mente nova, vendo outras formas de se fazer. E aí, nesse sentido, meu pai sempre foi muito aberto a opiniões também, e a testar coisas novas e ver se vai funcionar ou não. Ninguém é obrigado a mudar sempre. Se vê que não está funcionando, não. Como eu aprendo muito com ela, aprendi já muita coisa, já renovei muito meus conceitos. A gente discute muito, né? Muito. Na verdade, a gente fala de transplante capilar, pessoal, vamos ser sinceros aqui. Todos os dias. Todos os dias a gente discute. A tua casa é assim também? Vocês falam de chato até, porque às vezes sai pra jantar a família, eu e minha esposa, meus filhos, eu tenho 3 filhos, então a gente sai pra jantar. Ele com a minha nora, que é também anestesista, bem você. Ela é da equipe. A outra, meu filho também, o outro é médico, formou-se há pouco, ainda não decidiu o que vai fazer. Aliás, o cara decidiu por ele próprio. Na verdade, vocês têm que decidir para ele. Ele não tem decisão própria. Sim. Isso não é dele. Fala. Eu só dou um exemplo. Ele faz o que ele achar que quer. Ele faz cirurgia plástica, me dá muita alegria, mas vamos jantar fora. Aí, resultado, a conversa sempre
cai na medicina. Cirurgia e tal, anestesia, ela fala alguma coisinha, sempre, aí minha esposa faz, vamos mudar de assunto? E são família, são todos os amigos. Basicamente, o nosso ciclo é composto Por médico. por médicos e cirurgiões capilares. E A as mulheres esposa também são dele médicas. É, minha é, uma, esposa é, uma, opera é uma comigo, grande extratora. então, ela extrai minha cirurgia. Então, assim, a mulher do Hélio também é uma dermatologista. Maurício e Marcela, que tá ali, são médicos. Eles trabalham com o cabelo também. Então, a gente é um grupo que só fala disso. Isso é muito também. importante, porque minha esposa não é médica, ela é fonoaudióloga, embora não pratique mais hoje, mas ela administra a minha clínica. Ah, que legal. Porque eu passo 9, 10 horas numa cirurgia. Eu tenho que Ela fazer que ontem, cuida. né, pra cuidar. Então ela entende De essa tudo. demora, ela entende porque eu estou lá, não Ela poder entende de comparecer numa reunião, alguma coisa assim. Porque suas esposas trabalham com vocês. É. A minha não trabalha comigo na cirurgia, mas Mas ela trabalha, entende tudo. sabe tudo do negócio, às vezes mais que a gente, né? Administradora. Então ela vai compreender, porque eu demorei um pouco mais. ela é sua cirurgia- chefe, na verdade. Ela é minha chefe. Essa O seu executor, né? Exatamente. Ela é quem só manda. É isso executa. mesmo. Então, às vezes ela sabe, porque eu demorei um pouco mais, ela não vai puxar a orelha, puxa, você não veio pra reunião. Ela sabe, ela entende tudo. Sim. Ela até às vezes, não, tudo bem, não vai chegar agora, vai estar chegando por aí, fica cozinhando o pessoal e tal. Eu vou falar uma coisa, assim, é um prazer. A gente está aqui fazendo cada podcast, a gente tem 20 minutos, a gente gostaria de passar 1 hora e meia com cada convidado, porque é muito enriquecedor para a gente que já está na área há algum tempo, conhecer pessoas com a história do Dr. Fernando Basto. Para mim é um prazer, uma honra te conhecer e ver que essa geração nova que está vindo dos filhos dos mestres, né, assim como o Dr. João Carlos ontem, está vindo com energia renovada para fazer esse legado se perpetuar. Isso é muito legal Deus para mim. quiser. Foi um prazer recebê-los aqui. Tá? Mas eu É vou um contar prazer a muito história. grande. Pode contar. A gente vai terminar agora, Vamos lá. não vou Não, por favor. me alongar Vamos muito, contar, mas por essa favor. história é muito importante. Ela faz alguns anos já, É. acho que faz uns 15 anos mais ou menos, mas a pergunta que fica é o seguinte, com que idade a gente deve fazer um transplante capilar? Com que idade? Será que eu posso fazer um transplante capilar com 20 anos? 18. E com que idade? Até que idade eu vou fazer um transplante capilar? 80, 85? Bom, meu paciente mais jovem, que eu operei na minha vida, ele, na época da cirurgia, ele ia completar 16 anos de idade, homem. E o paciente mais idoso, que já deve ter falecido, já faz uns 15 anos também, uma mulher, uma senhora de 86 anos de Puxa idade. vida. Não, eu só queria terminar com isso aqui, porque essa história do rapaz, do jovem, ele foi ao meu consultório com os pais, mãe e pai médicos, e chegaram lá, ó, doutor, opera meu filho, ele não sai mais de casa, não faz mais da faculdade, usa chapéu 24 horas, trancado no quarto, e eu não sei o que passa mais. Ele ia fazer vestibular. Então eu disse, não, vamos operar seu filho. Não tem... Eu examinei primeiro, vi que podia ajudá-lo e operei o menino. Hoje ele é um advogado de nome, tá certo? Famoso, pai de 3 filhos, e tá aí, a vida é assim. Não existe idade, existe necessidade e indicação cirúrgica. Esse é o ponto. Eu assino embaixo. Isso daí é exatamente o meu critério para escolha também. Eu já operei paciente de 17 a 80. O de 17, ele tinha um quadro depressivo. Um menino com 17 anos com uma calvície já não em evolução. Né? Uma calvície estabelecida, uma calvície grave, com 17 anos. Como que vai viver? Como que vai conviver com amigos? Como que vai arrumar namorada? Então você vai deixar esse menino até 30, não vamos esperar 30 anos, porque a gente para. Então a indicação E é você essa. ouve muito isso no consultório. Não. O pai faz, eu não acho que ele devia fazer a cirurgia, doutor. Para que ele fazer a cirurgia de novo? Calma. E aí, Olha a idade do menino. quando procura profissionais de referência, que parte de preceitos básicos, né, e num paciente como esse, você vai avançar um pouco mais o ponto A, o ponto médio frontal, você vai evitar fazer ali um triângulo temporal, um recesso temporal um paciente como esse, você vai ter longevidade, você vai conseguir reparar caso essa calvície evolua, você vai ter a área doadora para E você reparar vai o restante alinhar dessa calvície também a depois do importância tempo. do tratamento E a clínico importância da do tratamento calvície pro resto clínico. da vida. Ponto de vista bacana esse seu agora aí. Acabou. Fechou. Segurou o Fechou? cabelo, segurou o cabelo, operou, todo mundo feliz. Pessoal, bom. estamos encerrando aqui, infelizmente, com muito pesar, estamos encerrando aqui mais esse episódio, mas ao mesmo tempo com muita felicidade de ter consumido aqui da melhor forma possível esses 20 minutos. Vocês querem continuar com a gente aqui ou assistir a continuidade desse episódio no YouTube? Nosso canal é @fue.cast, meu Instagram pessoal, @dr.helioacioli, Acioli com 2 Cs e Y no final. Dr. Paulo Meorali. E como que a gente acha, Dá pra Dr. nossa Fernando câmera? Basto, fala ali na câmera, a rede social de vocês. Então, eu queria começar agradecendo pelo convite em participar do podcast, dizer que é uma honra participar aqui com vocês, nesse congresso, principalmente do lado do meu pai. Para me achar na rede social é Dr. Caio Basto, direto, Basto no singular, sem S no final.
Perfeito. Doutor Fernando Basto. E doutor Fernando Basto. Obrigado, doutor, pessoal. É doutor ponto, não é doutor ponto Fernando Basto. Dr. Fernando Basto. Segue lá. Ótimo. Valeu. Obrigado, foi um Valeu, prazer pessoal. estar por Aí, vocês. pessoal, caraca, que legal. Pô, gostei desse O que episódio. tá mais Paulo. matando a gente aqui dentro é ter que respeitar É o tempo, 20 né? minutos. Putz, é é corrido, Sabe corrido. como que eu vou parar uma conversa dessa? Eu fico corrido. louco. Porque aí